Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá, galera! Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade aos nossos estudos sobre Brasil na Primeira República, né? É o Brasil ali em um novo regime de governo, né? Que iniciou-se com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Na nossa primeira aula, nós estudamos o Brasil na República da Espada, né? Aquele período em que nós vamos ter dois presidentes militares no poder, no momento também que a gente vai ver sendo promulgada a nossa primeira Constituição Republicana, a de 1891. Vimos também que esse primeiro período, esse primeiro momento da República, que entra para a história como República da Espada, a gente vai ver ali que foi naquele momento que as bases republicanas foram lançadas, não é isso? Os símbolos nacionais republicanos, as instituições republicanas, dando lugar às antigas instituições monárquicas, beleza? Mas o foco da nossa aula de hoje, então, vai ser República das Oligarquias, dando continuidade, então, aos nossos estudos. Bora lá? Bora ver, então. Período, galera. A República Oligárquica vai de 1894 até 1930. 1894 vai ser o momento que a gente vai ver sendo eleito o primeiro presidente civil do Brasil, né? Do Brasil República, o Prudente de Moraes, tá certo? E esse período vai até a 1930, quando a gente vai ter a chamada Revolução de 30, trazendo Getúlio Dornelles Vargas ao poder, beleza? Mas o que quer dizer mesmo oligárquico ou oligarquia? Significa, galera, governo de poucos, né? Foi por isso que esse período da nossa Primeira República é chamado assim. Por quê? Porque a gente vai ver um período em que vai haver uma alternância, vamos dizer assim, de poder entre Minas Gerais e São Paulo, né? Vai ter uma alternância ali de presidentes entre a oligarquia cafeeira de São Paulo, né? E também a região de Minas Gerais, por Minas Gerais ter naquele momento maior colégio eleitoral. Tá certo, pessoal? Observe essa charge aízinha de vocês que eu trouxe. Observe bem que em cima a gente tem uma espécie de trono, né, ali vazio. Do lado a gente tem dois coronéis, aparentemente parecendo, né, um coronel, segurando cada um a alça ali do trono, né, representando quem? A oligarquia de Minas Gerais e de São Paulo. Abaixo nós vamos ver quem? As regiões do país tentando alcançar ali o poder, né? Os governadores, os políticos dos outros estados brasileiros tentando ali alcançar o poder e parece que não consegue. Tá certo, pessoal? A gente vai ver aqui, eu coloquei para vocês, a foto dos nossos presidentes, né? Dos presidentes que foram eleitos durante a República das Oligarquias e inaugurando o que a gente vai chamar de política de café com leite, tá certo? Nós vamos ter o primeiro Prudente de Moraes, vai tomar o poder em 1894, seguido de Campos Sales, 1898, Rodrigues Alves, 1902, Afonso Pena, 1906, Nilo Peçanha, 1909, não é isso? Que a gente vai ver que durante o mandato de Afonso Pena ele acaba falecendo e aí Nilo Peçanha assume o seu lugar. Lembrando, pessoal, que nesse período a eleição para presidente ela ocorria de forma separada da eleição para vice, tá certo? Então eram duas chapas e concorriam candidatos para presidente e para vice-presidentes. Em 1910, a gente vai ter no poder o Marechal Hermes da Fonseca, 1914, o Venceslau Braz, 1918, Rodrigues Alves, que ele vai ser eleito, porém ele vai morrer devido a... ele vai ser acometido da gripe espanhola, a gente está em um contexto aí do finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e o momento que o mundo vai ser pego por essa pandemia. Então, no lugar dele, quem vai assumir
Delfim Moreira, né? Ele era vice de Rodrigues Alves. Depois a gente vai ver o governo em 1919 de Epitácio Pessoa, em 1922 Arthur Bernardes, 1926 então a gente vai ter o Washington Luiz, que vai ser deposto do poder pela Revolução de 1930, e em que Vargas e seus apoiadores impedem que o Júlio Prestes assuma o poder, né? Então, a gente está vendo aí os nossos presidentes do período da Primeira República, na fase da República das Oligarquias, tá certo, galera? Bora lá, então. Essa charge aqui, né, esse desenho mostra bem pra gente aqui o que seria essa política do café com leite, não é isso? Que vai ser forças, né, ali da região de Minas Gerais e São Paulo e Rio de Janeiro, que vão se organizar, eles vão se estruturar ali para que o poder ficasse alternado naquela região. Por que isso, Carla? Porque havia uma preocupação com eles em manter ali uma política efetiva para o café, tá certo, pessoal? Então, por isso que eles se preocuparam em fazer esse controle, tá? Observe que a gente tem uma pessoa, né, aparentemente, aparentemente não, da oligarquia ali de São Paulo e Minas Gerais, segurando ali uma caneca, com café ali, quentinho e tal. Do outro lado, a gente tem o que? O voto, né? Observe que a gente percebe que a região de Minas Gerais, pessoal, ela recebe uma importância muito grande nesse período da política do café com leite, porque vai ter o maior curral eleitoral, perdão, de alguma forma vai ser, né, um grande curral eleitoral, vai ser ali a região que mais vai ter pessoas em condições de voto, tá certo? Então não entra para a história como política do café com voto, mas entra para a história como política do café com leite. Aqui à frente, vocês estão vendo aqui a estrutura política que se organizou, uma rede, né, que se organiza para que esse projeto de alternância de poder desse certo. Então, a gente vê no topo do poder aí, na esfera federal, foi implantada a política do café com leite, né? Que foi essa aliança entre a elite de Minas Gerais e de São Paulo, beleza? Ou seja, durante uma eleição, a elite de Minas Gerais apoiaria um candidato apresentado pela elite oligárquica de São Paulo. Na outra eleição, ocorria o contrário. Ou seja, a oligarquia de São Paulo apoiaria o candidato de Minas Gerais. Tá certo, pessoal? Abaixo, a gente vai ver, a partir do governo do presidente Campos Salles, surgindo, então, a chamada política dos governadores, que funcionava também em forma de alianças, né? Os presidentes buscando o apoio dos deputados das regiões, né? E dos governadores, oferecia valores de investimento grandes, né, para a região, em troca do apoio desses deputados regionais, desses governadores, né? E os governadores iriam dar lealdade ao governo federal, e o governo federal também se comprometia a não interferir tanto nas políticas de Estado. Aí a gente vai ver aqui, pessoal, do ladinho aí, uma política chamada política da degola, né? Que era tipo uma comissão, era um observatório, né, que ficava ali olhando se realmente esse poder regional estava atento e condizente com as políticas do governo federal. Quem não tivesse, sofria degola, ou seja, era exonerado e sofria algumas punições. Abaixo a gente tem o poder local. Claro que isso aí não daria certo, né? Essa política, principalmente dos governadores, não daria certo se esses governadores não tivessem o apoio local, ou seja, dos coronéis, né? E os coronéis, pessoal, através do chamado clientelismo, através do próprio das vantagens que eles oferecem, eles conseguiam votos e eles manipulavam os votos em que favorecia o candidato que estava sendo apoiado pelo governo federal. Então, a gente está vendo aí que são trocas de favores e alianças, tudo isso para manipular o sistema eleitoral, visto que a Constituição de 1891 deixou uma brecha para que isso acontecesse quando instituiu o voto aberto, certo?
Então, o curral eleitoral é o nome dado a uma área de influência de determinado coronel, e o voto de cabresto seria aquele voto que sofreu uma manipulação por interferência dos coronéis, seja por coação, por intimidação, mas também por troca de favores, beleza? Muito bem, galera. No que diz respeito à economia do Brasil durante a política ou durante a República das Oligarquias, a gente vai ver que vai ser um período muito tumultuado, né? A gente vai ver aqui que vai ocorrer uma maior expansão do mercado interno brasileiro, já ali no final, no início do século XIX, da metade até o início do século XX, a gente vai começar a ter um mercado interno efetivo, tá certo? Mas a gente mantém ali a nossa tradição colonial de um grande número de importações, principalmente de produtos manufaturados, consequência, pessoal, de todo o processo de colonização que o Brasil viveu, em que eram proibidas a implantação de manufaturas. Então, o Brasil ficou altamente dependente das manufaturas que eram importadas. Diante disso, a balança comercial do Brasil era desfavorável, sempre trabalhava em déficit, porque o Brasil importava mais do que exportava. Diante disso, a gente vai ver o aumento das dívidas do Brasil por conta de empréstimos que vão ser tomados. Até que, galera, a gente vai ver que vai surgir o Ford Logan. E o que foi isso, pessoal? Foi uma renegociação da dívida brasileira com a Inglaterra, e nesse momento também houve a aquisição de novos empréstimos para investimentos no Brasil. A consequência dessa política do Ford Logan vai ser o quê? A cobrança de mais impostos para a população, para poder ser paga a dívida externa, o juro da dívida externa, e também vai ser uma tentativa ali de aumentar a produção interna ainda mais para diminuir essa dependência do mercado externo. Bom, a gente vai ver que durante esse período, né, como consequência direta dessa alternância de poder entre as elites oligárquicas cafeeiras do Sudeste, nós vamos ver uma grande valorização do café, né? Então, nós vamos ver que os fazendeiros, pessoal, eles vão buscar apoio num governo para que se desenvolvesse uma política de valorização do café. E aí, em 1906, vai ser assinado o chamado Convênio de Taubaté, em que os governos estaduais, de acordo com essa lei, teriam que comprar os excedentes de café, pessoal, através de empréstimos que seriam tomados com o governo federal, tudo isso para que o preço do café não caísse. A gente vai ver a queima de café lá na frente no governo de Getúlio Vargas, proveniente como resultado da Segunda Guerra. A gente vai ver que o café vai ter uma superprodução e esse café vai ser queimado. Ou seja, o governo comprou com dinheiro, com impostos da população, café para ser queimado, tudo isso para valorizar, então, a política do café, né? Mas não era só de café que o Brasil na Primeira República vai viver, pessoal. A gente vai ver ali o ciclo da borracha, né? Entre 1890, né? Vocês percebem que vai ser logo no iniciozinho ali da República, até 1910 aproximadamente, né? A gente vai ver que vai ser inventado o automóvel, e os automóveis tinham muitas peças que eram fabricadas por borracha, né? A partir da borracha. Por exemplo, os pneus. Além do mais, vão ser inventadas bicicletas, que também tem pneus que são fabricados por borracha. Diante disso, a gente vai ver, então, como consequência direta da expansão da indústria automotiva, a necessidade de se adquirir essa borracha. E a gente vai ver que o mercado europeu vai vir buscar essa matéria-prima aqui no Brasil. O ciclo da borracha ocorre no norte do país, ali no Pará e Amazonas, né? A gente vai ver que esse ciclo vai se finalizar devido à decadência associada à produção inglesa em suas próprias colônias asiáticas, ou seja,
os ingleses vão começar a produzir a borracha nas suas colônias asiáticas, e aí a gente vai ver a decadência do ciclo da borracha. Mas nos anos áureos, pessoal, essa região, principalmente do Pará, vai usufruir e vai enriquecer bastante ali os grandes centros a partir da extração do látex. Contudo, a gente vai ver que as desigualdades sociais naquela região, elas não vão ser diminuídas, porque são poucas pessoas que vão enriquecer, né? O seringueiro, ele vai explorar o látex, e que demorava muito para poder encher um potinho desse aí, e era vendido a muito baixo custo, tá certo? Então, por um preço muito baixo. Bom, e já no sul da Bahia a gente vai ver o ciclo do cacau, né? Foi muito importante esse produto para o Brasil, principalmente ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Só que esse ciclo também vai ser interrompido com uma praga chamada vassoura de bruxa. Tínhamos também outros produtos que também estavam ali como uns produtos secundários, né? Em que o Brasil exportava. O Brasil vai cada vez mais se caracterizando como um país agroexportador. A gente vai ter ainda na exportação do açúcar, couro, algodão e mate, né? A gente vai ver que todos os setores agrícolas primários são destinados basicamente a esses produtos para exportação, tá certo, pessoal? Mas nada era tão expressivo até então como o café. Muito bem, pessoal. A gente vai ver que durante a Primeira República, a indústria brasileira ela vai ser impulsionada graças ao contexto da Primeira Guerra Mundial, tá? De 1914 a 1918. Por quê? Porque houve uma necessidade de estar substituindo de forma rápida essas importações, né? Visto que o Brasil até então, os anos de 1914, era altamente dependente das manufaturas importadas. Então, teve-se que se industrializar. Então, a gente chama isso de um surto industrial, né? A gente não pode dizer que foi um desenvolvimento industrial, foi um surto industrial. As indústrias que vão surgir aqui são principalmente têxtil e alimentícia, né? Aí a gente de onde que vem o capital para o investimento dessas indústrias? Vai vir são capitais que foram acumulados decorrentes do lucro do café. Essas indústrias vão ser basicamente instaladas ali na região sudeste, tá certo? Rio de Janeiro, São Paulo. A gente vai ver que nesse contexto aí vai vir a entrada de um grande número de imigrantes para servir também de mão de obra para as indústrias, tá certo? Devido também à questão da guerra, né? Então, as pessoas fugindo da guerra vinham buscar uma vida melhor aqui no Brasil e vão servir de mão de obra para essas indústrias. Com isso, a gente vai ver um crescimento considerável populacional ali nas vias, nos centros urbanos, favorecendo ali o surgimento de cortiços, tá certo? Muito bem. A nossa indústria, nesse momento, ela era caracterizada que ela produzia bens de consumo não duráveis, tá certo, pessoal? Muito bem. Muito bom. Gente, durante também a Primeira República, a gente vai ver aqui agora como é que era a política externa do Brasil, tá certo? Nós vamos ver que durante entre 1904 ali até o ano de 1903, a gente vai ver que o Brasil vai começar a aumentar o seu território, né? Durante a Primeira República, o principal responsável pela nossa política externa vai ser o Barão do Rio Branco. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ver aí três momentos aí importantes para o aumento e a consolidação do território brasileiro. Então, a gente tem a questão de Palmas, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, da esquerda para a direita. Foi de 1893 até 1895, tá certo? Aí a gente vai ver que vai ter uma disputa entre o Brasil e a Argentina por essa antiga região, tá certo? E aí a gente vai ver que o Brasil vai ter ganho de causa com o aval dos Estados Unidos, apoiando o Brasil na tomada dessa região,
tá certo? A gente vai ver que vão vir era basicamente uma região missioneira, né? Onde hoje é o atual estado ali também de Santa Catarina, tá certo? A próxima imagem, como você está vendo, a gente vai tratar sobre a questão do Amapá, né? Quando que aquela região passou a pertencer ao Estado brasileiro. Foi a partir de 1900, foi uma disputa entre Brasil e França. Eles vão discutir ali, eles vão disputar essa região fronteiriça, né, entre o estado do Amapá e da Guiana Francesa. Brasil novamente vai ter ganho de causa com apoio da Suíça, né? E aí, então, o Brasil, essa região vai ser incorporada definitivamente ao leste do rio Oiapoque. E aí, a gente vê o território brasileiro aumentando, né, ao longo da Primeira República. Nós vamos ver também, galera, no ano de 1903, a anexação do Acre, né? Justamente em um contexto do ciclo da borracha, devido ao interesse da extração do látex, né? E então vamos ver que essa região vai ter vários conflitos entre seringueiros brasileiros e bolivianos, devido aos limites de exploração. Então o Brasil vai comprar a região da Bolívia pelo valor de 10 milhões de dólares. Isso vai ser oficializado no chamado Tratado de Petrópolis. Em troca também, Bolívia vai receber o território que lhe dava um importante acesso ali ao Rio Madeira. Isso foi muito importante para a Bolívia, porque a Bolívia, a partir de então, passou a ter acesso ao Oceano Atlântico via Rio da Madeira. Tá certo, pessoal? Então, a gente percebe que durante esse primeiro reinado, ou perdão, pessoal, durante essa primeira república, né? Principalmente aqui nesse momento que a gente está estudando, a gente vai ver ali a consolidação do território brasileiro e a unidade nacional. Então, fiquem ligados que na próxima aula nós iremos ver os movimentos de contestação social que ocorreram durante a Primeira República, principalmente, né? Vamos estudar os conflitos sociais que surgiram na República das Oligarquias, resultado dessa forma desigual de se governar, em que o poder estava centralizado em uma única região, né, ali, em que havia uma alternância de poder forte ali, e que as outras regiões a gente vai ver ter uma desigualdade muito grande na absorção e no recebimento de investimentos do governo federal. Com isso, a gente vai ver aumentar a fome, a miséria, o desemprego, as desigualdades sociais, principalmente na região sudeste. E nós vamos ter 3 tipos de movimento, né? Nós iremos ter os movimentos urbanos, né? Nós vamos ter os movimentos messiânicos e o banditismo social. Tudo isso vocês verão na nossa próxima aula, que logo, logo vocês podem estar assistindo, que tá joinha, tá? Um beijo na nossa aula lá. Nós estaremos discutindo algumas questões referentes ao Brasil durante a República das Oligarquias. Como a gente percebeu, só para a gente concluir as nossas ideias, que a sociedade vai se caracterizando ali muito desigual, né? Durante ali a nossa experiência, a nossa primeira experiência republicana. Um beijo, galera. Até mais e fique com Deus.